Muito bem. Começamos, então, o curso de Química com a primeira aula, que é uma aula de... Eu costumo brincar que essa aula é a aula que acaricia o ego dos alunos. Até porque, e é importante que isso aconteça no começo, né? Que a gente comece o curso motivado. Por que essa aula é uma aula tranquila? Porque ela vai trazer conceitos, tá? Boa parte desses conceitos não caem no vestibular desta maneira, mas eles são conceitos pré-requisito, né? Quer dizer, tanto a física como a química são disciplinas que têm um vocabulário muito específico, tem palavra, expressões, definições que a gente não está muito acostumado a usar no nosso dia a dia. Ou a gente usa de maneira errada, né? Por exemplo, o conceito de substância. Então, essa primeira aula ela tem por objetivo dar uma alinhada nos conceitos gerais, tá? Então, eu coloquei aqui como título da aula, né? Introdução à Química, Matéria e suas propriedades. Tá? Embora o título da aula seja Matéria e suas propriedades, vocês vão ver que a gente vai falar muita coisa. A gente vai falar de matéria, estado físico, definição de substância, de mistura, vamos falar de curva de aquecimento e processos de separação. Então, geralmente isso aqui dá quase uma apostila inteira de cursinho, né? Geralmente até porque os conteúdos são divididos em frente, tá? Então, o planejamento é que a gente demore pelo menos 2 aulas para discutir tudo que tem aqui e fazer exercício, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Bom, esse primeiro slide, ele vai, de uma certa maneira, delimitar a nossa área de atuação, né? Quando a gente estuda ciências da natureza, a gente divide essa grande área, né, em 3 disciplinas, a física, a química e a biologia. Em se tratando da física e da química, até mesmo a biologia também a gente pode botar nessa brincadeira, são disciplinas que estudam a matéria de maneira geral. Só que cada uma dessas disciplinas vai estudar a matéria de maneira específica. Por exemplo, para a biologia, interessa estudar a matéria viva. Então, eu estudo os organismos, divido eles em reinos, estudo a fisiologia dos organismos, estudo a evolução dos organismos, estudo a genética dos organismos. Então, tudo que é vivo é interessante para a biologia. Já na física e na química, a gente vai pegar a parte da matéria que é inanimada. É inanimada, aquilo que não tem vida própria, né? E cada uma das disciplinas tem um objetivo aqui. No caso da química, especificamente, a gente estuda a matéria no que diz respeito a 2 questões. Estrutura da matéria, do que ela é feita, e as transformações que a matéria pode sofrer. Tanto transformação física como transformação química, né? As reações químicas, a mudança de estado, são processos que a matéria vai fazer em determinadas condições, e a química nos interessa, para a química interessa essa questão. Aqui eu coloquei uma definição para a gente distinguir, né, o termo matéria, corpo e objeto. Eu diria para vocês que a química ela fica presa na matéria, tá? Na matéria. Então aqui você tem 3 fotos que servem bem como ilustração para o que eu estou querendo dizer, né? Matéria é o termo mais geral que eu dou para aquilo que tem massa e para aquilo que ocupa lugar no espaço, né? Quando a gente fala em matéria, a gente está falando de tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Então a química ela gosta de estudar matéria. Só que a matéria ela pode ser caracterizada de formas diferentes. Eu posso usar o termo corpo e objeto, né? A física, por exemplo, usa muito a expressão corpo extenso. A gente vai falar daqui a pouco na parte de mecânica, né? Diferença de ponto material e corpo extenso, né? Então, a diferença de corpo para matéria é que corpo é um pedaço da matéria. Matéria é tudo aquilo que nos circunda, que tem massa e que ocupa lugar no espaço. O corpo é um pedaço da matéria, tá? Objeto é um corpo desenhado para uma determinada finalidade, né? Então aqui a gente vê um baúzinho que é feito de madeira que você encontra na floresta, tá? Então a gente vai meio que especificando
as porções de matéria, né? Para a química mesmo, o que importa é o corpo, né? Então, eu estudo a madeira, eu estudo os ácidos, eu estudo as bases, tá? Então, é só uma diferenciação aí para esses nomes, tranquilo? Tá? Podem printar. Eu sempre deixo um tempinho para vocês printarem aí, dá tempo de printarem, tá? E aí eu já vou passando. Se porventura eu passar uma tela e você não conseguir printar, para a aula e me avisa. Dan, volta um pouquinho, por favor. Não tenham vergonha de pedir para voltar, tá bom? Às vezes acontece. Eu tô aqui empolgado, eu vou, passo a tela sem querer e vou embora, aí vocês têm que parar e falar, Dan, volta aí que eu preciso copiar, tá bom? Vamos lá, continuando. Aqui. Bom, se eu vou trabalhar com matéria, a gente precisa caracterizá-la. E é bom lembrar que matéria não tem definição, tá? Matéria não tem definição. Quando você vai tentar definir a matéria, o que a gente acaba fazendo, de uma certa forma, é descrevendo a matéria. Então, a gente pode dizer que matéria não tem definição, mas ela tem atributos. Talvez seja a melhor maneira. Ah, professor, mas você acabou de falar que matéria é tudo aquilo que tem massa. Isso não é uma definição? Não, não. Quando você fala que a matéria tem massa, você está dando uma característica dela. Né? Ter volume é uma característica dela. Então, matéria não se define, ela se caracteriza. Tá? Caracterizar, gente, você pode pensar aí que é descrever. Vou descrever a matéria. Bom, já que eu não posso definir, eu vou descrever. E aí, quando você vai descrever a matéria, você pode fazer essa descrição em 3 níveis. Você pode fazer uma descrição geral, você pode fazer uma descrição funcional, ou você pode fazer uma descrição específica. Talvez vocês já tenham ouvido essa expressão, né? Propriedade geral da matéria, propriedade funcional da matéria, propriedade específica da matéria. Tá? Então, vamos ler juntos aqui, nós vamos refletindo. Tá? Propriedade geral. Por que eu chamo uma propriedade de geral? Porque é uma propriedade que não me permite caracterizar o material em questão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Vocês não estão vendo aqui na tela, mas eu estou segurando aqui o objeto. Tudo bem? E a nossa tarefa, a tarefa de vocês é adivinhar o que é que eu tenho na minha mão. Só que para isso, eu vou te dar uma propriedade do objeto. Tá bom? Então, eu vou dizer assim, ó. O objeto que eu estou na minha mão, ele tem massa 120 gramas. Acabei de te dar uma propriedade. A massa do objeto. Saber que um objeto tem 120 gramas não significa que você sabe do que ele é feito. Pode ser um pedaço de papel, pode ser um líquido, pode ser água, pode ser uma substância, pode ser um sal, alguma coisa. Qualquer coisa pode pesar 120 gramas. Então, quando a gente fala que a massa é uma propriedade geral, significa que conhecer a massa não te permitirá dizer do que aquilo é feito. Ah, eu sei a massa. Ah, eu sei o volume, que é extensão, né? Extensão é volume. Impenetrabilidade, né? A matéria, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Divisibilidade, compressibilidade, elasticidade. Percebe que essas palavras elas são bem gerais mesmo, né? Você tem materiais que são mais ou menos compressíveis, você tem materiais que são mais ou menos elásticos, materiais que têm maior ou menor volume. Então, a propriedade geral ela tem esse nome justamente porque sabê-la não te permite dizer do que o material é feito. Tá certo? Tudo bem? Aí a gente vai para a segunda parte da história. Para a segunda parte da história. As propriedades funcionais. Uma propriedade chamada funcional, gente, ela vai permitir com que você conheça um pouco da matéria que você está analisando. Né? Por exemplo, aqui eu citei
Espera só um minutinho aí, rapidão. Pronto. Perdão, gente. Aqui eu coloquei algumas palavras que vocês certamente já ouviram falar, né? Sais, ácidos, bases, óxidos, hidrocarbonetos, aldeídos, cetonas. A gente costuma chamar isso aqui, né? Esses grupos, né? De funções químicas. A função sal, função ácido, função base, função óxido, função hidrocarboneto e assim por diante, tá? Por exemplo, o que um composto precisa ter para ser chamado de ácido? Ah, professor, precisa ter hidrogênio. Será que todo composto que tem hidrogênio é ácido? Qual é a característica primordial? Vamos ver o que vocês lembram, tá? Se quiserem responder aqui, pode ir respondendo, tá? Eu faço essas perguntinhas justamente para vocês irem tentando responder, tá? Pode ser no chat, como eu falei para vocês agora há pouco. Tem uma propriedade que é fundamental para você dizer que um composto é ácido, que é a capacidade de liberar íon H+ na água. Composto que libera íon H+ na água, eu chamo de ácido. Ah, tem gente respondendo aqui, ó. Já tem gente respondendo, tá? Ah, então quer dizer que liberar H+ não é uma propriedade de uma substância só. É uma propriedade de várias. E isso é uma propriedade funcional, ou seja, a propriedade funcional, ela permite com que você caracterize grupos de compostos, né? As bases, por exemplo, são compostos que na água liberam OH-. Então você tem uma descrição já um pouquinho maior, né? Então, saber que um corpo tem 100 gramas não quer dizer nada. Saber que um corpo tem 100 gramas e na água libera H+, você fala, opa, pode ser um ácido. Pode ser um ácido. Tudo bem? Beleza. Essas são, então, as propriedades funcionais. E aí a gente vai para o terceiro grupo. Peraí, podem printar aqui. Para o terceiro grupo, que é o grupo de propriedades específicas. Tá? Propriedades específicas. As propriedades específicas são aquelas que a gente mede, por exemplo, no laboratório. Então, eu posso medir o ponto de fusão, eu posso medir o ponto de ebulição, eu posso medir a densidade. E essas propriedades, de fato, são específicas, né? Então, a água tem um ponto de fusão específico, tem um ponto de ebulição, tem a densidade, tem o índice de refração, tem o calor específico. Tem várias propriedades que a gente pode citar aqui. Condutividade térmica, condutividade elétrica. Todas essas coisas eu posso medir. A física faz muito isso, né? Medir propriedades, tá? Além das propriedades específicas que são físicas, que você mede, você tem algumas outras propriedades que você pode perceber, né? Quando eu falo em perceber, a gente está falando especificamente dos nossos sentidos, tá? Então, se alguém aqui já teve vivência em laboratório, sabe que existem substâncias que têm um cheiro característico. Então, vamos citar algumas aqui, né? O éter, o próprio álcool, o etanol, você encosta o nariz, você sente um cheiro. O ácido acético, que tem cheiro de vinagre. O amônia, que tem um cheiro bem irritante, né? Quando você inspira amoníaco, você sente uma irritação no nariz, nos olhos, tá? E outras substâncias. Você tem substâncias que você pode reconhecer pela cor, né? Tem, por exemplo, tem sais que tem cor, tá? Então, essas propriedades que você consegue perceber, que você usa algum sentido para perceber, são chamadas de organolépticas. Olha o nome aqui, ó, organolépticas, tá? Só lembrando que num laboratório de química você jamais deve experimentar qualquer coisa. Isso é uma das coisas que a gente mais fala em aula de química experimental, assim, né? Na faculdade, ou quando o aluno tem a oportunidade de ir para um laboratório, não experimenta nada, por favor, tá? E tem as propriedades químicas,
Que aqui a gente vai ter toda uma parte da química para discutir reação, né? A gente estuda a reação em 2 momentos no curso: reações orgânicas e reações inorgânicas. Aí cada reação acontece de um jeito, porque a substância tem uma propriedade. Aí a gente deixa essa discussão para depois, beleza? Tranquilo? Estão aí então como eu falei para vocês, né, os 3 níveis de descrição da matéria, tá? Beleza? Podemos seguir? Podem printar? Maravilha. Seguindo. Bom, estado de agregação. Aqui eu prometo para vocês que eu vou tentar fugir do óbvio, tá? Porque quem já fez cursinhos, essa é uma das primeiras fotos que você enxerga na aula de cursinho, né? Sobre estado físico. A gente vai falar durante o ano, gente, muita coisa sobre estado físico, tanto na física como na química. A física estuda os estados físicos sob uma perspectiva, e a física, né? E a química estuda sobre outra perspectiva, mas o fato é que a gente vai ter momentos em que nós vamos falar sobre isso, tá? Por enquanto, eu gostaria de concentrar nossa atenção nessa palavra aqui, ó. Agregação. Agregar significa juntar, juntar, né? Acho que não é novidade aqui para ninguém, né? Que tudo que a gente conhece do ponto de vista de matéria é feito por átomos, né? Só que quando a gente começa a estudar os átomos, a gente aprende que os átomos conseguem se aglutinar. Os átomos têm uma capacidade de se agruparem. E de maneira muito simples, tá? O agrupamento de átomos é aquilo que você enxerga, né? Por exemplo, eu vou segurar aqui o meu mouse, ó. Estou segurando o meu mouse. Você só está enxergando esse mouse, gente, porque ele é um conjunto de átomos todos agrupados. O átomo é uma estrutura tão pequenininha que se nós pudéssemos pegar um átomo na minha mão aqui e tentar olhar, eu não vou enxergar. De tão pequeno que ele é, isso é meio óbvio. Só que conforme a gente vai estudando essas leis, né, que vamos dizer assim, regem o agrupamento de átomos, a gente vai percebendo que o que os átomos têm, na verdade, é uma espécie de cola. É uma cola invisível. Essa cola invisível, eu vou chamar de cola, mas daqui a pouco a gente vai chamar de ligação química, tá? Essa cola, ela faz com que os átomos possam estar muito próximos, a ponto de não existir nem espaço vazio entre eles, praticamente, ou às vezes os átomos estão muito desorganizados. Então, o estado de agregação, ele vai determinar o nível de empacotamento dos átomos. O nível de empacotamento, né? Então, o estado sólido, vamos começar a escrever algumas coisas aqui, ó. Espera aí. Aqui. Para o estado sólido, o que a gente tem? Eu tenho alto grau de empacotamento. Alto grau de empacotamento. Ou seja, as interações que mantêm as partículas no estado sólido, elas são tão fortes, essa cola invisível, né? Ela é tão forte que o estado sólido, ele tem uma forma definida, ele tem uma forma fixa, ele tem um volume fixo, né? Então vamos escrever aqui, ó. Por conta do grau de empacotamento, nós temos forma definida. Opa, peraí. Ixi, peraí, gente, tô meio bugado aqui. Definida. E tem volume. Volume definido. Tá? No estado gasoso, você tem o oposto dessa história.
No estado gasoso, a forma não é definida e o volume também não é. Vocês sabem que o gás ele pode ocupar qualquer volume praticamente, né? No líquido, a gente tem uma situação intermediária. O líquido, gente, ele tem um volume bem definido. Então, 1 litro de água é 1 litro de água. Acontece que esse 1 litro de água, ele pode assumir a forma que você quiser. Quando você põe 1 litro de água num copo, ele assume a forma do copo. Quando você põe 1 litro de água numa panela, ela assume a forma da panela. Então, a gente vai percebendo, né, uma tendência da matéria estar mais ou menos organizada, tá? E aí fica o lembrete aqui, ó, de uma coisa que é bem importante, ó. Essa palavrinha aqui, ó, desordem, desordem, tá? Quanto mais desorganizadas estiverem as partículas, menos agregada estará a matéria. Tudo bem? Vou repetir essa frase porque ela é importante. Quanto mais desorganizadas estiverem as partículas, menos agregada estará a matéria, tá? Essa desordem, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu puxar uma setinha daqui. Essa desordem, ela tem um nome super chique. Espera aí. Oxi. Aqui. Ela é chamada de entropia. Entropia. Tá? Entropia é uma grandeza que a gente estuda na termoquímica, que mede o quão bagunçado está um sistema. Geralmente não, né? Sistemas gasosos, eles têm entropia alta, por natureza. Tá? Quer dizer, um gás, as moléculas estão muito agitadas, enquanto que num sólido, a entropia é baixa. A desordem é baixa, a bagunça é baixa. Tá? E por que essa desordem ela pode variar? Né? A resposta mais rápida para isso, né, é a tal da interação molecular. Sabe aquela cola invisível que eu falei para vocês que existem entre os átomos? Essa cola, ela pode ser uma cola tão forte que os átomos ficam todos arrumadinhos. Isso acontece, por exemplo, aqui, ó. Vocês estão vendo essa pedrinha aqui, ó? Isso aqui é uma pedrinha. Ela é uma rocha. Ela é um composto cristalino. É um cristal, tá? As pedras, os minerais, né, eles são cristais. Num cristal, se a gente pudesse olhar isso aqui a ponto de enxergar os átomos, nós conseguiríamos ver uma estrutura super organizadinha. Super organizadinha. Ou seja, é uma estrutura de baixa entropia, de baixa desordem, mais ou menos isso. E por que os cristais têm as partículas tão bem organizadas? Por causa da interação molecular. Quanto maior a interação molecular, né, a gente pode citar algumas famosas, né, a ponte de hidrogênio, a força de dipolo permanente, são interações entre moléculas. Quanto mais fortes são as interações, mais próximas estão as partículas e mais organizado estará o sistema, tá? Num gás, a gente pode até colocar aqui, puxar uma setinha, aqui, ó. Num gás, não há interação molecular. Molecular. Vocês podem perceber, né, que uma das coisas que o gás adora fazer é se espalhar. O gás ele tem uma tendência a se espalhar. Por que ele tem essa tendência a espalhar? Porque as moléculas não estão grudadas com essa cola que eu falei para vocês. Né? No gás, a gente tem uma separação tão grande das moléculas que a cola não consegue segurar. Tá bom? Ou seja, não tem a interação. No líquido tem interação, hein? No líquido tem. Interação molecular existe no líquido, existe no sólido. No gás é que não existe. Inclusive, né, gente, fazendo uma ponte aí com coisas que a gente vai discutir depois, para você ferver um líquido, por que você precisa aquecer ele? Né? Eu sei que essa pergunta pode parecer meio idiota, né?
Por que que eu preciso aquecer um líquido para que ele ferva? A resposta é simples. O aquecimento, ele vai fazer com que as moléculas se agitem, e uma vez as moléculas estando agitadas, elas vão se desgrudar uma da outra. Né? A gente, né, usando um termo mais chique, né, o aquecimento, ele proporciona a quebra de interação molecular. Tá? Então, assim, quando você pega um sólido e aquece, então aqui, ó, vou pegar um sólido, pego um sólido e aquece. Quando eu pego um sólido e aqueço, o sólido vira líquido. Do sólido para o líquido, gente, a interação molecular ela foi parcialmente quebrada. No líquido eu tenho um pouco de interação molecular ainda. Não tão intensa quanto no sólido. Agora, se eu pegar um líquido e continuar aquecendo, aí as interações moleculares se quebram, tá? Esse ponto ele é fundamental para a gente entender ponto de ebulição lá na frente, né? Ah, por que que a água tem um ponto de ebulição mais alto do que o álcool? Por que que o álcool tem um ponto de ebulição mais alto do que o éter? Né? Os pontos de ebulição das substâncias são diferentes porque exige-se energia diferente para quebrar a interação. Então, para você conseguir quebrar a ponte de hidrogênio da água, você precisa aquecer ela a 100 graus Celsius. Aí as pontes de hidrogênio se rompem e a água vira gás. Se eu quiser, por exemplo, quebrar a ponte de hidrogênio do etanol, que é o álcool, eu vou aquecer ele a 78 graus. Ah, então a ponte de hidrogênio da água é diferente da ponte de hidrogênio do etanol. Tá? Percebe como a gente precisa integrar todos os conceitos? Né? Não dá para falar de estado físico sem lembrar de interação molecular. Então, vocês vão perceber durante o curso, gente, que tem coisas que não, aparentemente não vão fazendo sentido e, de repente, as fichas começam a cair. Tá? Mas, lembrando, tá? Se precisar que eu comente alguma coisa aqui, pode ficar à vontade. Tá? Beleza, até aqui. Podem printar a tela. Deixa eu continuar. Bom, esses nomes aqui, né, gente, eu acho que não tem muito por que ficar perdendo tempo, né? As mudanças de estado, fusão, solidificação, vaporização, condensação, tá? O que a gente poderia citar aqui é o seguinte, vou fazer aqui, peraí. Ó, se eu pegar a vaporização e a fusão, são processos em que você precisa aquecer. E a sublimação também, né? Sublimação aqui, ó. Do sólido para o gás. Tá? Esses processos em que você precisa aquecer, eles têm um nome. Eles são chamados de processos endotérmicos. Processos endotérmicos. Espera lá. Caneta. Vou colocar aqui, ó. Essa caneta tá meio estranha. Eu já sei o que que é. Processos endotérmicos. Para quem não lembra esse termo, tá? Processo endotérmico é aquele que absorve calor. Então, para você derreter o gelo, para você ferver a água, você precisa dar calor para o sistema. Então, o sistema absorve calor e aí muda de estado, tá? No outro sentido, diz assim, né? A gente tem os processos que ocorrem quando você resfria. A solidificação e a condensação. Condensação. E a sublimação inversa aqui também, né? Ó, tá? Esses processos eu vou chamar de exotérmicos. Então, vou colocar aqui, peraí. Processos exotérmicos. Tá? A gente vai falar muito sobre isso na parte de ΔH. Né? A gente calcula o ΔH de fusão, o ΔH de ebulição e por aí afora. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Lembrando que mudança de estado
é classificado como um processo físico, né? A água, ela não deixa de ser água porque derreteu. Ela continua mantendo as suas propriedades químicas, né? A água não deixa de ser água quando ela ferve. Isso é um processo só de mudança de estado, tá? Para falar de reação, aí a coisa é um pouquinho mais complicada. Tranquilo? Podem printar. Para a gente seguir. Beleza? Seguindo, então. Lembra que eu falei para vocês que os átomos podem se agrupar, certo? Muito bem. Quando os átomos se agrupam, esse agrupamento ele pode dar origem a dois tipos de matéria, de maneira bem grosseira falando. O que a gente vai chamar de substância e o que a gente vai chamar de mistura, tá? Vocês sabem que toda substância ela é caracterizada por uma fórmula, né? Então veja aqui nessa figurinha que a gente tem exemplos de substâncias. Opa, peraí. Aqui. Ó. Aqui eu tenho a substância chamada hélio. Tá? Cada bolotinha dessa que você está vendo aqui, ó, é um átomo de hélio. Então isso aqui é um átomo, aqui é um outro átomo, aqui é um outro átomo, aqui é um outro átomo. Tá? No desenho, acho que a pessoa que fez o desenho quer representar isso, né? Não sei. Ela representou os átomos de hélio bem afastadinhos, né? Para dar uma ideia de que ele está no estado gasoso. Tá? Tá aqui. Então isso é uma substância. Aqui nós temos uma outra substância. Substância que é o gás nitrogênio. Desculpa, oxigênio. Tá? O que a gente observa quando você compara o hélio com o oxigênio? A substância hélio ela é formada por átomos de hélio, certo? A substância oxigênio ela é formada por pares de átomos. Ó. Então, isso aqui é uma molécula. Tá vendo? Ó? Ah, professor, por que você está chamando isso de molécula? Deixa eu te fazer uma coisa aqui. Ó. Por que você está chamando isso aqui de molécula? Porque eu tenho aqui um grupo de dois átomos unidos, tá vendo? Ó? Quando os átomos se unem, eu passo a usar o termo molécula, tá? Aqui, o átomo não se uniu, tá vendo? Ó? Então, eu tenho substâncias atômicas e eu tenho substâncias moleculares. Percebem essa diferença? Ou seja, substâncias onde os átomos se unem e substâncias onde os átomos não precisam se unir. Né? Aqui nós temos aqui embaixo, ó, também substâncias moleculares. Ó. Aqui a molécula de gás carbônico, ele representou um grupo de 3 átomos, né? Ó. Aqui o carbono no meio e os oxigênios aqui. E aqui, de novo, uma substância molecular. Tá? O que a gente percebe nesses desenhos? Tá? Substância é uma porção de matéria onde todas as partículas que aí constituem são iguais. Então, veja, isso aqui é uma partícula. Ó, O2, 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 O2. Só tem molécula de O2 aqui, tá vendo? Então, aqui eu posso dizer que eu tenho a substância oxigênio. Aqui embaixo também, ó, eu tenho água, 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 água. Substância água. Tá? Por isso que, na definição, ó, substância é uma porção de matéria cuja composição química é constante. Na prática, observamos que toda substância é um conjunto de partículas quimicamente iguais. Todas as partículas que estão ali dentro são idênticas. Então, ali você tem uma substância, ok? Só que dentro do termo substância, a gente pode ter uma subdivisão. Uma substância, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Tá? Tudo vai depender do quê? Dos elementos que a constituem. Né? Só lembrando que, deixa eu colocar aqui um lembrete.
Opa, peraí, gente. Eu aperto os botões sem querer aqui. Ó, só uma coisa importante. Elemento, o termo elemento, né? O termo elemento. O termo elemento se refere a variedade de átomos. A tabela periódica, ela mostra para a gente que existem tipos de átomos diferentes. Átomo de nitrogênio, átomo de oxigênio, átomo de enxofre. Tá? Então, cada elemento tem um tipo de composição lá dentro, que depois a gente vai descobrir na parte de atomística. Tá? Então, o termo átomo, ele é mais genérico. O termo elemento é um termo mais especificamente para uma variedade de átomo. Tá? Então, o que a gente vai perceber? Substâncias simples são aquelas onde os elementos, os átomos são todos iguais. Não importa se a substância ela é molecular ou não. Aqui, ó. Aqui é uma substância simples molecular. Aqui nós temos uma substância simples atômica. Tudo certo. Aqui embaixo eu tenho moléculas de água. Mas se você olhar para a composição da molécula, você encontra átomos diferentes. Eu encontro o átomo de oxigênio, aqui, ó, e hidrogênio. Então, quando a gente fala que uma substância composta é constituída por átomos diferentes entre si, é disso que nós estamos falando, tá? Esses átomos vão ter diferença, né, no número de prótons, no número de nêutrons, no número de elétrons. Isso depois a gente vai considerando, tá? Só tomem cuidado com uma dúvida que alguns alunos trazem. Então, se você trouxer isso, já vamos destrazer. Toda substância é pura. Toda substância é pura. Ela pode ser pura e simples ou pura e composta. Tem muitos alunos que entendem de maneira equivocada que uma substância pura ela é uma substância simples. Tem gente que acha que o contrário de puro é composto. E, na verdade, não. Toda substância ela vai ser pura, porque se ela não for pura, ela não pode ser chamada de substância. Tá? Não sei se ficou claro isso que eu falei agora. Ficou meio confuso o que eu acabei de falar aqui, mas tudo bem. Tá bom? Beleza? Então, substância, ela sempre é pura. Por quê? Por que toda substância é pura? Porque ali dentro tem partículas idênticas. Todas as partículas são idênticas. Tá. Do que essas partículas são feitas? Ah, elas são feitas do mesmo tipo de átomo. Ah, então ela é pura, simples. Ah, não. Ela é feita por átomos diferentes. Aquelas partículas, elas são feitas de átomos diferentes. Ah, então ela é pura e composta. Tá bom? Ficou claro isso? São conceitos que não costumam cair muito, né? Mas a gente precisa saber. Continuando. Podem tirar print se quiserem. Sem problemas. Tudo certo. Olha lá, eu fico com o WhatsApp aberto aqui, porque a galera cai, desconecta e conecta de novo. Isso acontece. Bora lá. Outro. Uhum. Já que nós estamos falando de substância pura, né? Que é meio um pleonasmo, vamos lembrar de um conceito bem legal, que é o conceito de alotropia. Tá? A gente não vai falar muito de alotropia agora, porque eu vou deixar para explorar um pouco mais isso na aula de ligação covalente. Mas geralmente quando a gente estuda esse comecinho, né, essas primeiras conteúdos de química, a gente ouve a palavra alotropia, tá? Qual é a maneira mais fácil de você entender o que é alótropo? Alótropos são substâncias simples, diferentes, mas que são formadas pelo mesmo átomo. Vou repetir, ó.
são substâncias simples, tá? A alotropia só acontece em substâncias simples. E essas substâncias são totalmente diferentes. Mas o que elas têm em comum? Elas são feitas pelo mesmo tipo de átomo, né? Eu acho que o caso mais importante de alotropia, que provavelmente é o que vocês vão lembrar, perdão, é esse aqui, ó. Esse aqui. Grafite, diamante e fulereno. Né? O grafite todo mundo já conhece, já pegou um grafite na mão, todo mundo sabe o que é grafite. Né? O diamante, talvez alguns de vocês nunca tenham pego. O diamante ele é muito mais valioso, né? Ele é usado para uma série de outras coisas além de produzir joia. Tá? Mas, curiosamente, né, são substâncias totalmente diferentes. Né? O grafite é muito mais barato do que o diamante. O grafite ele é um material mole, tanto é que você pode usar ele para riscar papel. O diamante é um material extremamente rígido, duro pra caramba. O grafite, não sei se vocês sabiam disso, mas o grafite, ele conduz corrente elétrica, ele pode ser usado como material condutor. Né? Para quem lembra das aulas de eletrólise, deve lembrar que na eletrólise a gente usa eletrodo de grafite para fazer o processo. Né? O diamante não conduz. O diamante não conduz. Né? E aí você fala, tá, mas o que os dois têm de parecido? Os dois são feitos por carbono puro. Então, isso aqui que você está vendo aqui no slide, ó, gente, cada bolotinha dessa aqui, ó, é um átomo de carbono. Tá? No diamante, os carbonos eles estão ligados formando uma espécie de rede, ó, uma rede cristalina. Tá? No grafite, você tem os mesmos átomos de carbono, só que formando um outro tipo de cristal. Percebe que no grafite, os átomos de carbono eles estão formando uma espécie de camadas, ó, como se fosse uma camada aqui, aí uma outra camada aqui, uma outra camada aqui, várias camadinhas, tá? No diamante, não. No diamante, a estrutura ela é mais rígida, tá? E se a gente for falar do fulereno, que é uma substância que a gente não usa no nosso dia a dia, ela é usada mais em laboratório, na indústria. O fulereno, ele é muito bizarro, por quê? Ele não é um cristal. O diamante é um cristal, o grafite é um cristal, mas o fulereno não é. Ele é uma molécula. E os átomos eles formam uma estrutura muito parecida com uma bola de futebol. Tá? Você tem vários tipos de fulerenos. Esse aqui é um exemplo. E aí você fala assim, nossa, mas por que eles são diferentes, né? Porque o jeito com que os átomos se ligam vai fazer com que as substâncias sejam diferentes. O fato dos átomos estarem, como no grafite, vai dar para o grafite a capacidade de conduzir corrente, vai dar para o grafite a moleza dele. Já no diamante, por que o diamante é tão duro? Por causa da maneira com que os átomos se ligam. Então, às vezes, a natureza ela é meio pródiga. Por quê? Ela pega os mesmos átomos e forma substâncias diferentes. Tá? Você pode citar aqui o exemplo do oxigênio e do ozônio, que é o O2 e o O3. Tá? Eu não coloquei foto porque eles são gases, né? Então não daria para colocar foto, a gente não consegue enxergar. Tá? Aqui eu tenho também, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui outro. Aqui, ó. Aqui eu tenho dois cristais de enxofre. O enxofre é um elemento químico, ele é muito encontrado em regiões próximas a vulcões. Geralmente em regiões onde você tem atividade vulcânica, você vai encontrar bastante enxofre. E o enxofre, ele é um sólido amarelo, um sólido amarelado. Só que o sólido amarelado, o enxofre, é encontrado na forma de dois tipos de cristais. Aqui a gente tem um tipo de cristal, ó, tá? Ele é um pouquinho mais arredondado, parece uma drusa, né? Ó, parece uma drusazinha de pedra. E aqui você tem um tipo de cristal que parece ser mais pontiagudo, tá? Eles são enxofres diferentes, tá? E tem nomes, portanto, diferentes, né? Esse enxofre aqui, ó, com esses cristalzinhos menos pontudos, ele é chamado de cristal rômbico, tá?
O cristal rômbico ele tem uma determinada forma geométrica, tá? Essa aqui é a forma de um cristal rômbico, ó. Você não precisa saber tudo isso, tá, gente? Esses detalhes. É só para você entender o que significa dizer que um alótropo é diferente do outro, tá? Aqui esse outro enxofre, você consegue perceber a diferença dele, né, macroscopicamente. Ele é um cristal chamado monoclínico. Monoclínico, tá? Os cristais, eles têm nomes. Monoclínico, rômbico, cúbico, hexagonal. Tem vários tipos de cristal, tá? E esses dois são variedades distintas do mesmo elemento, tá? Então eu vou dizer que o enxofre rômbico é alótropo do monoclínico. O enxofre rômbico é alótropo do monoclínico. Ou você pode falar assim também. Olha, o enxofre rômbico e o monoclínico são variedades alotrópicas do enxofre, tá? Variedades alotrópicas. Aqui eu tenho também um caso famoso, que é o caso do fósforo, tá? O fósforo, ele pode aparecer na natureza na forma vermelha e na forma branca, tá? A coloração já indica que são coisas diferentes, tá? Essa diferença de coloração, ela se reflete em outras coisas também, tá? O fósforo branco, por exemplo, ele é muito mais reativo do que o vermelho. O vermelho, os dois pegam fogo, tanto o branco quanto o vermelho, mas o branco ele pega mais facilmente fogo, tá? Isso também acontece por causa da diferença do fósforo de se ligar, tá? Peraí. Os dois são enxofre S8. Isso. Estão perguntando aqui, mas os dois são S8, professor? Sim. Os dois têm a mesma fórmula, vamos dizer assim. Nesse caso, até isso é igual, né? Porque, por exemplo, se você pegar o alótropo O2, O3, você vai ver que a fórmula é diferente. O2, O3. Tem casos em que a fórmula também é igual. No caso do enxofre. A diferença é o jeito com que eles se ligam, tá? Você tem várias coisas que podem dar origem à alotropia. Pode ser o jeito dos átomos se ligarem, pode ser a fórmula mesmo, que é diferente, tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Professor, aproveitar que tá com um pedacinho do diamante aí aparecendo, Dá. tá vendo? Ó, tô vendo. Peraí, Pode, deixa eu puxar ele pode, para cá. Pronto. pode-se dizer que o diamante é resistente porque na forma geométrica dele, três pontos formam um plano? Hum, não é bem só por Ou, isso. ou eu viajei? Sabe um outro jeito que você pode pensar? Eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se vocês vão lembrar. Qual é a hibridação do carbono no diamante? Alguém lembra? É SP3. Isso. O carbono sp3 ele tem uma característica que é de fazer apenas ligação sigma. E a ligação sigma ela é especialmente forte. Forte. Então, Como na que é? verdade, por que o diamante é tão duro? Primeiro, porque todos os átomos estão ligados um no outro. Primeiro. Segundo, porque todas essas ligações são sigma. Tá? Se você olhar na estrutura do grafite, o que você vai perceber? Primeiro, tá vendo que os átomos de grafite, no grafite, eles formam anéis hexagonais aqui, ó. Esses anéis hexagonais, eles são anéis de benzeno. Benzeno. O que significa isso? Eu tenho ligação dupla ressonante aqui. Essas ligações duplas ressonantes, elas são mais fracas. Tá? Então, tipo, o carbono é sp2 aqui. Segunda coisa, se você observar no grafite, eu tenho planos justapostos, né? Tipo, imagina que aqui na minha mão é um plano e aqui tem um outro plano, tá vendo, ó? Você está percebendo que entre os dois planos aqui, ó, não existe nada. Nada. Na verdade, o que mantém esse plano aqui, ó, próximo a esse? Força intermolecular do tipo de polo induzido. Ou seja, embora o grafite seja um cristal, esses planos eles estão meio frouxos um ao outro. De tal maneira que quando você passa o grafite no papel, o que o grafite faz é descamar. É como se ao passar o lápis no papel, você fosse deixando um plano, depois deixa outro plano, depois deixa outro plano, ele vai esfarelando. No diamante isso não acontece, porque as ligações são muito rígidas, tá? Então assim, para responder meio que resumidamente a tua pergunta,
Por que o diamante é tão duro? Primeiro, porque ele forma tetraedro. Essas ligações são do tipo sigma, são extremamente fortes, e todos os átomos estão ligados a algum outro átomo. No diamante, no grafite, os planos eles estão meio que livres. E o fato dos planos estarem livres vai fazer com que ele seja mais mole e, portanto, você consiga escrever, tá? O fulereno, em especial, não tem muito isso, tá? Você tem fulereno que é mais mole, tem fulereno que é mais duro. Talvez alguns de vocês conheçam também o fulereno com o nome de grafeno. É a mesma coisa, tá? Beleza? Peraí, deixa eu ver que tem alguma outra pergunta que tinham feito aqui para Ramoá. Peraí. Aqui. Deixa eu ver. Qual que é a diferença de alotropia e isotopia? Tem uma pergunta aqui. Tá. A alotropia é o fenômeno onde duas substâncias são diferentes, mas elas são formadas pelo mesmo átomo. Ponto. Isotopia é um fenômeno que acontece em átomos. Por exemplo, imaginem dois átomos de hidrogênio. Tudo bem? Então imagina que na minha mão eu tenha dois átomos de hidrogênio. Na minha mão esquerda eu tenho um átomo, na minha mão direita eu tenho outro átomo. Se eu colocar esses átomos numa balança, a balança vai marcar o peso deles, tá? Hipoteticamente falando. O que a gente vai perceber é que quando você pega dois átomos de hidrogênio e põe numa balança, eles podem ter massa diferente. Eles são átomos do mesmo tipo, mas têm massa diferente. Então eu digo que eles são isótopos um do outro, tá? Só para você ter noção, existem 3 tipos de hidrogênio na natureza. Existem 4 tipos de oxigênio na natureza. Todos eles são diferenciados pela massa. E aí, então, a gente vai dizer que eles são isótopos, tá? A gente vai discutir esse conceito de isótopo mais lá na frente, quando a gente for estudar modelo atômico. Então, isso vai ser a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Perguntaram aqui, tipo carbono, o carbono tem isótopo também. Inclusive, né, gente, o carbono tem isótopo radioativo, né? O carbono 14, que a gente ouve tanto falar, é um isótopo. Né? Então, só para estender um pouco mais essa discussão. No nosso corpo tem carbono, certo? Tipo, tem um monte de coisa orgânica aqui no nosso corpo, então a gente tem carbono. Se a gente pudesse olhar átomo por átomo do nosso corpo de carbono, nós viríamos que existem alguns átomos que são radioativos e outros que não são, tá? Ah, mas o que isso quer dizer, professor? Que esses átomos não são idênticos. Eles não são idênticos. Ah, mas se eles não são idênticos, por que você pode chamar os dois de carbono? Aí é uma outra resposta, né? Que depois a gente entra nessa discussão. Mas o fato é que podem existir átomos do mesmo tipo, mas que não sejam exatamente idênticos. Quando isso acontece, a gente fala que esses átomos são isótopos entre si, tá? Deixa eu ver que tem uma outra pergunta aqui. Tem uma pergunta que não é necessariamente da aula, mas é do curso. Professor, quando que essa aula gravada será postada? O quanto antes. O que acontece normalmente, tá? Terminando as aulas do dia, termina a aula da tarde, termina a aula da noite, eu pego essas aulas e edito. Corto uma coisinha ou outra, de repente, se teve algum trecho que a gente ficou batendo muito papo, eu corto, e aí eu subo ela. Assim que eu subo a aula, eu mando o link para vocês no Slack. Isso costuma acontecer, por exemplo, a aula de hoje, pode ser que eu consiga postar hoje ainda, ou amanhã, tá? Não é certeza que eu consiga postar hoje. Eu sempre corro o máximo possível para que eu consiga postar hoje. Porque aí, se você perdeu a aula de hoje, você assiste amanhã já, tá? Mas eu não vou demorar mais do que um dia para postar essa aula, tá? Quase sempre, tá, gente? Eu não vou falar que é sempre, porque às vezes não dá certo. Quase sempre eu posto no mesmo dia. Só que, por exemplo, essa aula ela vai entrar para vocês por volta de umas 10h30 da noite. 10h30, 11 horas, tá? Então é mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Te pergunta aqui, tal, essa já foi, tá, barará. Tá, já foi, tá, era isso. Continuando. Let's go. Peraí. Aqui. Ó.
Toda substância, além de ser classificada como... Perdão. Toda substância, além de ser classificada como pura, aliás, como simples e composta, né? Quando você classifica uma substância como simples e composta, qual é o critério que você está usando? O critério é se os átomos são iguais ou diferentes. Ok? Beleza. Só que uma outra maneira de você classificar substâncias é de acordo com a natureza daquilo que está ligado. Aqui a coisa é um pouco mais complicada. Eu prefiro até citar as imagens porque fica mais claro. Ó, primeiro eu tenho aqui, nessa figura, um cristal de sal. É um cristal. Os sais, tá? Também são cristais, assim como as rochas. Tá? Só que para quem já estudou um pouco de química deve lembrar que quando você, no sal, os átomos que estão ligados, na verdade, têm carga elétrica. Você tem átomos positivos, que são chamados de cátions, ligados, atraídos por átomos negativos, que são os ânions. Ah, professor, então um átomo pode ter carga? Sim. Quando um átomo tem carga, a gente chama ele de íon. Por isso eu digo que o sal é uma substância iônica. Tá? Toda substância iônica é formada por átomos com carga. Positivo grudado no negativo, que está grudado num outro positivo, que está grudado num outro negativo, formando um aglomerado. Tá? Isso vale para sal e vale para base. Base também é iônica. Tá? Então, eu poderia dizer assim, o NaCl é uma substância composta, porque tem Na e tem Cl, né? E iônica. Percebem que os dois critérios não são excludentes? Ele é uma substância composta e iônica, tá? Muitas vezes, os átomos que são constituintes da substância, eles formam grupinhos e não têm carga. Então, veja aqui na outra imagem, ó, o CO2 é um grupinho de quantos átomos? 3. E eles não têm carga. A água também é formada por grupinhos de 3 átomos e não tem carga. Então, esse tipo de grupinho, que não tem carga, eu chamo de molécula. Então, eu tenho substâncias moleculares. A água, os ácidos, tá? Aqui a gente pode citar, ó, vamos escrever algumas coisinhas aqui. Isso é uma aula meio preguiçosa, a gente não costuma escrever muito nessa aula. Tá? Aqui eu posso citar sais e bases. Tá? Tanto sais como bases são substâncias iônicas. Exemplo de substâncias moleculares. Álcoois, ácidos, a gente pode citar os ácidos também. A gente pode citar os hidrocarbonetos na orgânica. Hidrocarbonetos. Tá? E tantas outras, tá, gente? Eu não vou ficar aqui me estendendo muito, é só para a gente ter uma certa referência de palavras, de nomes aqui. Tá? E você tem as substâncias em que os átomos não se unem. A gente está falando aqui especificamente dos gases nobres, né, gente? O hélio, o neônio, o argônio, tá? Então eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Gases nobres. Tá? Inclusive a palavra nobre, dentro da química, ela é atribuída a elementos que não se ligam, ou a substâncias que não gostam de reagir, ou eu uso, por exemplo, é muito comum a gente usar a palavra nobre pensando em metal, né? Tipo, por exemplo, o ouro é um metal nobre. Por quê? Porque ele tem dificuldade para oxidar. Então, a palavra nobre na química é aquilo que não muda. É usado em alusão àquilo que não reage, aquilo que não estraga, aquilo que não se une, aquilo que não interage.
tá? É basicamente essa. Talvez a palavra nobre ela possa ser substituída de maneira bem imprecisa, né? Pela palavra inerte, né? Na química, ser inerte é não gostar de reagir, tá? Qual é o contrário de inerte para nós aqui na química? Reativo. Então, se uma coisa reage com, por exemplo, o fósforo branco é reativo, tá? Ou seja, ele reage com muita facilidade, beleza? Depois a gente estuda, né, uma parte que eu acho bem legal, assim, ela é bem fácil e é bem legal, que é a parte de cinética, né? Por que que algumas substâncias reagem mais rapidamente e outras não? Isso tem a ver com uma tal de energia de ativação, que a gente vai discutir também lá durante o ano, em outros momentos. Tá bom? Até aqui tranquilos? Beleza? Podemos continuar? Podem printar aqui a tela. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Maravilha. Vamos seguindo o baile aqui. Aqui. Bom, do ponto de vista químico, a matéria pode se apresentar de forma pura ou não, né? O conceito de puro que nós temos no nosso dia a dia, ele é um conceito um pouquinho diferente da química, né? Geralmente a gente associa a palavra pura a uma coisa limpa, né? Então, se você olhar, por exemplo, tem uma marca de água, né, chamada Puríssima. É claro que quando se coloca o nome de uma água de puríssima, não se está levando em consideração o conceito químico. Porque se tem uma coisa que a água que você compra não é puríssima. Né? A gente, inclusive, nem deve beber água pura. A nossa água potável, ela tem lá os seus sais minerais, né? Provavelmente, se não for uma água mineral, né, ela vai ter que passar por um processo de tratamento, então vai vir cloro, enfim. O que a gente menos tem é água pura no nosso dia a dia. Né? Aliás, eu poderia ir até mais longe, viu, gente? Eu não tenho nada puro aqui em casa. Se você procurar na sua casa, qualquer tipo de material químico, produto de limpeza, você não vai encontrar nada puro. As substâncias puras, gente, elas são caríssimas. Caríssimas. Né? 1 litro de água pura é muito mais caro do que a água que você compra no mercado. E é fácil a gente pensar por que isso acontece. Né? Por que o material puro é tão caro? Porque ele teve que ser purificado. E em alguma coisa que teve, em algum processo industrial, ele foi purificado. Então, por exemplo, quem trabalha em laboratório de química, né, as pessoas que estão ligadas a essa área de trabalho, né, compram substâncias puras para usar no laboratório. Então, por exemplo, você vai fazer uma experiência onde você vai usar sal de cozinha, você não vai comprar um saquinho de sal e usar. Você vai usar o sal puro. Você vai comprar um ácido, você compra o ácido puro. Você vai usar uma base, você compra uma base pura, né? Esses produtos eles são caros, porque eles passam por processo de purificação, né? Mas professor, se uma coisa não é pura, o que ela é? Impura. Impura. Ou o que a gente vai chamar, né, de mistura. A mistura, a palavra, né, mistura, ela pressupõe que você tenha lá dentro do sistema, né, pelo menos 2 substâncias. Pelo menos 2 substâncias. Às vezes, essa distinção ela é visível, como aqui, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, você tem um sistema de 2 fases, aqui, ó, óleo e água, tá? Então eu tenho uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea, tá? Aqui eu tenho uma mistura de uma fase só, que é o que a gente vai chamar, né, depois lá na frente, de solução. Solução. Tá? As soluções, elas são misturas homogêneas. Portanto, tem uma única fase. Tá? Geralmente, quando se cobra esse conceito no vestibular, a cobrança ela não é para que o aluno saiba o que é
homogênea e heterogênea, porque isso é meio tranquilo. A questão é, que a gente vai discutir depois, né? São as formas de separar misturas. É muito importante que a gente entenda isso. Como a mistura tem duas coisas, pelo menos, né? Para ser uma mistura tem que ter duas coisas. Se ela tem duas coisas, de alguma forma eu consigo separá-las. Pode ser por filtração, pode ser por decantação, por destilação, né? Mas um processo de separação, ele só pode ser feito em mistura. Não dá para você separar uma coisa que é pura, né? Então, é muito comum aparecer em questões de VOF, né, ou questões de somatória, a seguinte frase: misturas podem ser purificadas, enquanto que substâncias não. E essa frase é verdadeira. Eu não consigo purificar uma coisa que já está pura. Né? Por exemplo, a água destilada. A água destilada, ela já foi destilada. Então, ela já está pura. Então, não tem como purificar mais. Né? Eu consigo purificar a água do mar. Eu consigo purificar até a água da torneira. Não que seja fácil, mas a gente consegue. Tá? Então, as técnicas de separação, elas vão variar de acordo com a natureza da mistura. A gente vai perceber, por exemplo, que para separar mistura homogênea, geralmente o processo é mais difícil. A mistura homogênea ela requer um pouquinho mais de trabalho. Tá? Aqui eu coloquei uma foto, gente, para a gente lembrar também que existem misturas que a olho nu parecem ser homogêneas. Aqui eu coloquei o caso do sangue e do leite. Tá? O sangue e o leite são materiais que, quando você olha sem o microscópio, ele parece que é homogêneo. Tá? Só que quando você vai analisá-lo sobre a microscopia, né, você vai usar um aparelho especificamente para isso, você percebe que ele tem fases. Então, muitas das vezes, para você bater o martelo se uma mistura é homogênea ou não, você vai ter que olhar o microscópio. Você tem que olhar, tá? Até por conta disso, os vestibulares, quando perguntam esse tipo de coisa, sempre perguntam os mesmos tipos de mistura. Né? Geralmente misturas em que você consegue diferenciar a olho nu. Tá? No caso do sangue, eu não consigo, porque as células são diferentes, né? Você tem ali um monte de coisas dentro de um líquido, e no caso do leite também. Tá? Mas eu vou deixar para falar dos processos de separação depois, tá? Porque isso é uma coisa que demora um pouquinho mais, então eu não quero entrar nessa discussão hoje ainda. Tá? Deixa eu ver. Perguntas até aqui, galera. Deixa eu tomar um ar aqui. Maravilha. Bom, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente está entrando aqui na meia hora final, eu vou falar um pouquinho de curva de aquecimento. Tá? Por quê? Porque eu consigo fazer um link com tudo que eu contei até agora para vocês. Então, a gente viu basicamente que a matéria tem propriedades que podem ser gerais, funcionais ou específicas. Vimos que a matéria se apresenta em estados de agregação e que esses estados têm a ver com quanto as partículas estão empacotadas, certo? Vimos que a gente pode olhar para a matéria do ponto de vista químico. Né? O que significa olhar para a matéria do ponto de vista químico? Falar se ela é uma substância ou uma mistura. Se ela for uma substância, se ela é simples ou composta. Se ela é iônica, molecular ou atômica. Né? Então, você está olhando para a parte química da matéria. Ou se ela é uma mistura. Né? Se ali dentro existem partículas idênticas ou diferentes. Né? E uma vez que você percebe que aquilo é uma mistura, você vai classificar em homogênea e heterogênea. Então, basicamente, esse é o roteiro da coisa, né? Bem rapidamente. Curva de aquecimento, gente. Para que serve curva de aquecimento? Esse gráfico, eu até fico meio com vergonha de colocar ele aqui no quadro, porque vocês veem isso aqui todo ano. Né? No ensino médio, a gente ouve falar disso, a gente começa a ver esse tipo de gráfico lá para o 8º, 9º ano. E aí, todo começo de ano aparece esse bendito gráfico. Né?
Antes da gente falar do gráfico, vamos falar por que eu faço uma curva de aquecimento, né? Uma curva de aquecimento é, na verdade, pessoal, o resultado de uma experiência de laboratório. O que o cara faz? Ele pega uma substância sólida e coloca essa substância para ser aquecida numa fonte de calor. E aí o que ele vai fazer é que de tempos em tempos ele vai medir a temperatura daquela substância. Então, tenta imaginar uma cena meio assim, vai. Você pega um pedaço de gelo, enterra um termômetro no pedaço de gelo, tá bom? E põe ele no forno. E ali você vai medindo a temperatura daquele pedaço de gelo, tá? Você vai medir a temperatura até o gelo virar gás. Então, ele vai passar pelo estado sólido, vai derreter, vai passar pelo líquido, vai ebulir, ou vai ferver, né? E aí vira gás, tá? É basicamente isso que se faz, tá? Aquece e monitora a temperatura. Aí o que você vai fazer depois que você fez esse experimento no laboratório? Você vai construir um gráfico, tá? No meu gráfico aqui, deixa eu chamar a atenção de vocês, nós temos o seguinte, ó. No eixo Y, eu tenho a temperatura, θ, letra θ, tá? No eixo X, eu tenho aqui a letra Q, tudo bem? O que significa essa letra Q? É o calor que a substância recebeu, tá? Quando você olhar para curvas de aquecimento em exercícios, você vai poder encontrar dois tipos de curvas. Curvas onde a temperatura é monitorada com o tempo no eixo X, pode vir tempo, ou pode vir a partir do calor recebido, que dá na mesma, tá? Tá, e daí, professor? E daí que quando você monta uma curva de aquecimento, o que você quer com ela? Você quer analisar o perfil da curva. O perfil. E esse perfil, ele tem duas características. Pode perceber aqui, ó. Enquanto a substância está no estado sólido, aqui, ó, a temperatura dela foi aumentando porque ela foi recebendo calor. Tá? Isso acontece no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor. Então, quer dizer, o aquecimento faz o corpo aumentar a temperatura. Ponto. Simples. Né? E aí eu quero já introduzir algumas coisas na cabeça de vocês. Né? Por que o aquecimento fez a temperatura aumentar? Isso pode parecer uma pergunta meio idiota. Por que o aquecimento fez a temperatura aumentar? A resposta é a seguinte. Quando você aquece uma substância, você está dando calor para ela. Você está dando energia. O que as moléculas fazem com esta energia? Se agitam. Essa agitação leva ao aumento de temperatura. Né? Vocês devem lembrar da definição de temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, se o corpo recebe calor, é esperado que a temperatura aumente. Perfeito. Tá? Só que acontece o seguinte, quando a substância vai mudar de estado, misteriosamente, a temperatura para de aumentar. Né? E notem no gráfico que durante a fusão, ó, seria esse platô aqui, a substância está recebendo calor. Ela está na fonte de calor, mas ela não está esquentando. Né? Você pode fazer isso em casa. Você põe água para ferver. É que você precisaria ter um termômetro que mede temperaturas altas. Mas se você pegar um termômetro no laboratório e colocar na água fervendo, pega um termômetro e coloca na água fervendo. O termômetro vai ficar parado em 100 graus. Enquanto a água estiver fervendo, ele vai ficar parado em 100 graus. Né? Isso acontece toda vez que ocorre uma mudança de estado. Né? As mudanças de estado, elas não ocorrem com aumento de temperatura. Não ocorrem. Então, a gente costuma olhar para esse gráfico aqui e tirar qual conclusão? Que se a curva de aquecimento
apresenta dois platôs, tá vendo que isso aqui é um platô e isso aqui é um platô. Se a curva de aquecimento apresenta dois platôs, significa que você está aquecendo um material puro. Seja lá o que for que você está aquecendo, é puro. Pode ser gelo puro, pode ser ferro puro, sei lá, alguma coisa do ponto de vista puro, tá? Então, a curva de aquecimento, ela é uma espécie de auxílio. Você tem um material na tua frente. Você quer saber se o material é puro ou não? Faz a curva de aquecimento dele. Que é um método barato de você fazer em laboratório, né? Pegar um corpo, aquecer e monitorar a temperatura, tá? Claro que esse platô, né? Esse ponto de fusão, esse ponto de ebulição, eles vão depender do material. Para cada um tem lá o seu ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Beleza? Tranquilo isso? Agora, e se eu aquecer uma outra coisa que não é pura? O que acontece quando eu aqueço um material que não é puro? Olha, quando eu aqueço uma coisa que não é pura, o gráfico não será assim. O gráfico não terá dois platôs, tá? Eu vou mostrar três possibilidades para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Item B. Só que é uma curva de aquecimento de um material impuro. De um material impuro. O que a gente percebe quando olha para esse gráfico comparado ao anterior? A primeira coisa que eu quero comparar é a seguinte. Percebe que nesse gráfico, a temperatura, ela também vai evoluindo, né? E ela muda de inclinação. Tem horas que ela aumenta mais rapidamente, ó. Aqui em cima, ó. Aqui, ó, embaixo, perdão. Aí ela dá uma diminuída na inclinação, ó. Depois ela volta a aumentar mais rápido. E depois ela diminui a inclinação. Você vai percebendo que ela vai mudando a inclinação. Por quê? Porque o material impuro, ele também muda de estado. Mas é aí que está a diferença. Porque na hora de mudar de estado, a temperatura continua variando. Continua. Então, no gráfico, dá pra, ele coloca bem, com bastante propriedade, aqui, ó. Esse platô aqui, na verdade, não é bem um platô, né? Ele mostra que a fusão, ela não ocorre numa temperatura fixa. A fusão, ela começa aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Numa temperatura e termina aqui. Tá? E isso acontece também na ebulição. Deixa eu ver que estão perguntando um negócio aqui. Dan, então a curva serve para ver se o material é puro ou não. E o platô não significa que há mudança de estado. Então, no platô, o platô significa que há mudança de estado sim, ó. Ó. Tem duas coisas importantes aqui em relação a essa tua pergunta. Primeira, se tem dois platôs, é porque o material é puro. Ponto. Tem que ter os dois platôs, tá? Basta que tenha o platô que você já bate o martelo. Olha, o material é puro, tá? Por quê? Porque esse platô, ele necessariamente representa a mudança de estado. A gente pode até fazer um link com a física. Deixa eu colocar um negócio aqui para vocês, talvez vocês lembrem disso aqui, ó, gurizada. Eu vou colocar aqui duas fórmulas para vocês, tá? Ó, primeira fórmula. Peraí, oxe. Lembra disso aqui? Famoso que macete? Lá da termologia? Lembra dessa daqui também, ó? Que mole? Vocês lembram que o professor de física fala para vocês assim, galera, quando é que você vai usar que mole? Que mole eu uso quando há mudança de estado. Quando é que eu uso que macete? Quando não tem mudança de estado. O que uma fórmula tem de diferente da outra? A variação de temperatura. Então, quando uma substância está ganhando calor e está mudando de estado, eu uso que mole, porque não tem a mudança de temperatura. Só que tem um detalhe, tá? Lá na física.
Você só pode usar isso aqui, ó, para substâncias puras. Você pode ver que lá na física, você calcula sempre com água, com ferro. É sempre um material puro, tá? Puro. Quando o material é impuro, aí vira essa bagunça. Aí vira essa zona, tá? Você tem intervalo de fusão e intervalo de ebulição, tá? Esse intervalo pode ser maior ou menor, mas isso não vem ao caso. O que é importante você guardar de conceito desse assunto, já que vocês veem isso direto, né? É que o perfil do gráfico serve para você dizer se o material é puro ou não. Tem os dois platôs? É puro. Não tem os dois platôs? É impuro. Aí você pode chamar de mistura, né? Isso aí, então, seria uma curva de aquecimento de uma mistura. Tá bom? Beleza. Tranquilo? Até aqui? Maravilha. Para a gente encerrar, então, eu quero mostrar para vocês que esse comportamento que você está vendo na tela agora, ele pode aparecer de outras maneiras. Tá? O que eu quero dizer com isso? Existem curvas de aquecimento de materiais impuros diferentes. Tá? Por exemplo, nesse caso, a gente tem uma mistura que não apresenta um ponto de fusão, ela apresenta um intervalo de fusão, e também não apresenta ponto de ebulição. Então, é uma mistura em que apresenta intervalos de fusão e de ebulição, certo? Agora, dá uma olhada nesse outro gráfico aqui, ó. Esse é um gráfico também de um material impuro. Como é que eu sei que esse material é impuro? Porque ele não tem os dois platôs. Ah, professor, mas ele tem um platô. Tudo bem, ele tem um platô. Tá vendo? Ó? Então, na fusão, quando ele derrete, ele tem uma temperatura fixa. Só que na hora que ele vai entrar em ebulição, ele mostra que ele não é puro. Tá? Toma muito cuidado com esse gráfico, por quê? Porque se você olhar só para essa parte do gráfico aqui, ó, você fala, opa, ele é puro. Mas quando você olha para o gráfico como um todo, você percebe que ele não é puro. Tá? Essas misturas, que são especiais, né? Por que elas são especiais? Porque elas têm até um ponto de fusão. Mas a ebulição, ela se comporta de fato, né, como uma mistura. Tá? Essas misturas são chamadas de misturas eutéticas. Misturas eutéticas. São aquelas misturas em que o ponto de fusão é constante. Mas a ebulição não. A ebulição não. Enquanto o corpo está mudando de estado, nesse caso aqui, ó, na ebulição, a temperatura continua subindo. Tá? Esse é o chamado de mistura eutética. Esse gráfico que eu mostrei para vocês anterior aqui, ó, onde não há platôs, é um gráfico de uma mistura qualquer, tá? Não tem um nome específico para esse tipo de mistura, tá? Essa mistura seria a mistura raiz, tá? Essa mistura aqui é a mistura Nutella, né? Porque ela tem uma parte dela que não parece que é uma mistura, né? Quando você derrete, ela parece ser pura. Mas quando você vai derreter, quando você vai ferver o líquido, aí você percebe que ele de fato não é puro, tá? E aí você tem a terceira situação. Cadê a terceira? Ah, botei o gráfico errado. Botei o gráfico errado, peraí. Botei o gráfico errado. Espera aí. Eu acho que vocês têm esse gráfico na apostila. Espera aí que eu já vou olhar aqui. Conta até 20 aí que eu já arrumo aqui, rapidão. Espera aí. Física, química. Deixa eu pegar o gráfico aqui. Eu tenho esse gráfico? Nem sei se eu tenho esse gráfico na apostila. Uhum. Ah, eu tenho sim. Opa.
Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Eu estou pegando do material de vocês, tá? Aqui. Aqui. Opa. Pronto. Deixa eu recompartilhar aqui. Eu vou abrir de novo, vamos ver se vocês estão vendo aí, tá? Dá uma confirmada só para mim se vocês estão vendo a tela cheia aí. Tudo certo? Tela cheia. Mara. Não? Oxi. Tá vendo por que eu edito a aula? Tá vendo por que eu edito a aula? É por causa disso. Sempre acontece uma coisinha. Vamos ver agora. Hum. E agora? Dá uma olhada aí. Fala sim ou não. Ou escreve sim ou não. Sim, sim, beleza, obrigado. Uai. Pronto. Pronto. Sim ou não? De novo, peraí. Sim, prof. Sim, obrigado. Pronto. Aí. Eita, e aí, enrosco. Tá aqui, ó. Então, voltando, aqui eu tenho a mistura eutética, ó. Aqui. Aqui é a mistura eutética, tá? Na mistura eutética eu tenho a fusão constante e a ebulição é como se fosse uma mistura. A outra mistura que tem um nome tão estranho quanto esta é a azeotrópica. Azeotrópica. Na mistura azeotrópica, o que acontece? Você vai esquentá-la. Aqui está o sólido, ó, sólido, certo? Quando o sólido vai virar líquido, ocorre a fusão. Veja que na fusão eu tenho um intervalo, como era de se esperar nas misturas, tá? Aí o sólido vira líquido, continua aumentando. Quando o líquido vai ferver, aqui, ó, aí a mistura se comporta como se ela fosse pura. Ela se comporta como se ela não fosse uma mistura. Tá? Ela é uma mistura, mas ela está se comportando dessa maneira. Então, as misturas azeotrópicas são aquelas que têm ponto de ebulição constante. A azeotrópica tem o ponto de ebulição constante e a eutética tem o ponto de fusão constante. Tá? Qual é o perigo aqui? É trocar uma com a outra. Tá? Apesar de que assim, tá? Em se tratando de vestibulares, isso raramente aparece. Tá? Em questões mais antigas, assim, a gente até observava esse tipo de coisa, porque isso é muito decorado, né? Uma vez que o aluno decora, não tem como você criar uma questão que seja mais desafiadora. Tá? Tudo bem? Beleza? Ah, prof, precisa saber exemplo de mistura eutética, mistura azeotrópica? Não. Vou ser bem honesto para vocês. Não. Se você souber, bem. Mas se não souber também, se o conceito já não é cobrado, né, imagina exemplo. Tá? Durante o ano, nós vamos citar alguns exemplos. Que são situações que vão aparecer em determinados momentos. Eu falo, ó, pessoal, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma mistura azeotrópica. Tá? E o que eu espero na hora? Que você só lembre o que significa azeotrópico. Tá? E eutético também. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. É isso. É isso. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Se há alguma dúvida do que foi dito aqui. Senão, a gente vai encerrar a nossa primeira aula. A gente está com alguns minutinhos aqui antes,
tá? Eu não vou continuar o assunto, gente, porque na aula de amanhã, o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar técnicas de separação, especificamente, e aí o restante da aula já entrar nos exercícios, tá? Como a gente tem só 10 minutinhos aqui, eu prefiro não começar o assunto agora, tá?